vida, Senhor, que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor. Abençoa a palavra que Ele vem trazer para hoje, Pai. Que o Senhor possa tomar conta dele, Senhor, que o Senhor possa falar com a gente, Senhor, que o Senhor, Deus, possa tocar no coração de cada um, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, por esta vida, Pai, por este homem, Senhor, que batalha muito para estar aqui, Senhor. Eu quero te agradecer por tudo, eu oro e agradeço. Amém, amém, amém. A paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará nossos corações e as vossas mentes em Jesus. E todos dizem bem forte? E todos dizem bem forte? Glória a Deus. Seja bem-vindo mais uma noite de adoração, uma noite de comunhão, um momento em que nós aprendemos a palavra de Deus, um momento em que temos a liberdade de adorar, de glorificar, de exaltar esse Deus maravilhoso. Que Deus possa tocar o coração de cada um de vocês, falar ao seu coração através da palavra de Deus nesta noite. Que você tenha a liberdade de adorar, de glorificar, de exaltar esse Deus magnífico, esse Deus poderoso, o qual se faz presente neste lugar. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu peço que vocês abram lá no livro de Ezequiel, é o Antigo Testamento, livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo 37. É um livro que às vezes a gente acha dificuldade de encontrá-lo, mas é no Antigo Testamento. Nós procuramos um pouco, com certeza nós iremos encontrar, em nome de Jesus. Enquanto vocês não encontram, eu vou louvar ao Senhor, vocês louvem comigo. É um louvor bem recente, né? Ele diz assim: Deus está aqui, aleluia. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, pode me ouvir. Mais uma vez. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, pode me ouvir. Tão certo? Tão certo como eu te falo, pode me ouvir. Oh, glória! Aleluia! Ezequiel capítulo 37, versículo 1 ao versículo 10. Amém, igreja? Ela diz o seguinte: a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse-lhe: os ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne. E porei nervos sobre vós, farei crescer carne, sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito, e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu redor. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia deles espírito. E me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e disse ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam e profetizem como ele deu ordem. Então eu
então o Espírito entrou neles, e viveram e puseram em pé um exército grande e extremo. Oremos. Grandioso Deus e Pai Celestial, nesta noite mais uma vez eu te peço a tua misericórdia sobre a minha vida, Pai, porque eu sei que não sou nada, mas o Senhor é tudo em minha vida. E eu te peço, meu Pai, que me revela o segredo da tua palavra, para que assim venha falar dentro da tua igreja e possam receber cada um, Pai Celestial, a porção da tua bênção nesta noite. Obrigado, meu Deus. E é no nome de Jesus, Pai, que oramos e agradecemos, e todos dizem amém. Nós sabemos que o Senhor Deus disse o seguinte: e porém o Espírito nessas vidas. Quando ele está se referindo ao Espírito aí, ele não está se referindo ao Espírito Santo, mas está se referindo ao Espírito Homem. Quando nós encontramos o Espírito com letra minúscula, está se referindo ao Espírito, o sou, o corpo de Deus, que é concedido a cada um de nós. Quando encontramos o Espírito com a letra maiúscula, ela está se referindo ao Espírito Santo. Então ele está falando aqui de uma forma para que nós possamos entender. E como todos nós sabemos, esse texto, ele está falando, se referindo à visão de um vale de ossos secos. Para quem não sabe, o vale, ele são duas montanhas de um lado para o outro, e no meio sempre passa um rio. A montanha, você olhar lá de baixo, você vai ver o rio passando. Então é um vale do qual o Senhor está se referindo. Mas ele se refere aqui que é um vale de ossos secos, que contém ossos secos. Essa visão é dada ao profeta Ezequiel. Ezequiel é um profeta judeu que morava na Babilônia, estava na Babilônia. E certo dia ele teve uma visão que Deus lhe concedeu e levou a um vale cheio de ossos secos. Não existia vida. Então Deus lhe perguntou se era possível aqueles ossos voltarem à vida. E Ezequiel não sabia a resposta. Ezequiel não sabia o que responder para Deus. Mas disse: o Senhor sabe. A resposta do Senhor sabe. Porque Ezequiel não tinha uma segurança. Mas Deus ordenou que ele profetizasse vida sobre os ossos. Agora imagine você sendo o profeta Ezequiel, diante de um vale com ossos secos. E de repente Deus ordena que você profetize aqueles ossos secos. Você talvez pode pensar que aquilo que está ouvindo não é de Deus. Será que é Deus mesmo que está falando comigo? Porque esses ossos não vão me ouvir. Será que é Deus mesmo que está se referindo a mim para que eu mande esses ossos de vida? Olha, meu amado, quando nós temos conhecimento da palavra, quando nós conhecemos a voz de Deus, nós não temos dúvidas. E quantas vezes Deus tem falado ao teu coração? Quantas vezes Deus tem falado com você? E você pergunta: será Deus mesmo que está falando? Será que é Deus mesmo que está mandando? Precisamos conhecer a voz de Deus. Se você tem dúvidas, faça a prova do Senhor. Faça a prova com o Senhor. Fale com Ele: Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando comigo. Faça como Gideão fez uma vez, certa vez. Faça a prova. Mas se você tem a intimidade como o profeta Ezequiel tinha, ele não tinha nenhuma dúvida. Foi por isso que ele profetizou. Mas ele perguntou, Deus perguntou para ele se era possível aqueles ossos voltarem à vida. Aqueles ossos estavam espalhados ali naquele vale. Não eram esqueletos completos, eram os ossos separados que estavam ali diante daquele homem. E Deus manda que ele profetize para que esses ossos voltem a ter vida, a ter vida. Então o Senhor ordenou, e Deus disse para ele: profetize a esses ossos e diga-lhe: ossos secos, ouçam a palavra de quem? Do Senhor. Não é a minha palavra, não é a palavra do pastor Ricardo, não é a palavra de nenhum de nós, mas é a palavra do Senhor. É que está sendo falado nesta noite, não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Então ouçam a palavra do Senhor, assim como o Senhor falou para o profeta Ezequiel: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor, assim diz o Senhor
soberano Deus, a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Farei entrar em vocês um espírito, e vocês passarão a ter vida, o fôlego de vida. Até então eles eram o quê? Ossos separados. Ninguém sabia onde estava a junção do braço, com a mão, dos dedos, esqueci o nome, das polegadas que tem o nomezinho do osso, eu esqueci. Não, os ossos, qual é o nome? As falanges. Ninguém sabia onde estavam as falanges, mas Deus sabia, Ele conhecia. Ele manda profetizar. E aí, no versículo 6, ele diz: porém, tem dons em vocês. Olha que autoridade. Porém, tem dons em vocês. Farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém, um espírito em vocês, vocês serão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, que eu sou Deus. Às vezes, para que nós possamos atender, entender que Ele é Deus, é preciso fazer alguma coisa, para compreender que é Deus que está falando, que é Deus que está agindo na tua vida. É preciso Deus fazer alguma coisa, para que você desperte a sua vida e repreenda tudo aquilo que te impede de se aproximar de Deus e se aproxima do Senhor. Às vezes acontece como Paulo, que precisa ficar cego 3 dias, para que ele compreender que estava lidando com Deus. Às vezes precisa acontecer algo na nossa vida para compreendermos que Deus nos ama e que não quer que venhamos viver afastado dele. Mas o que é necessário, meu amado, é que sejamos obedientes, entendam a voz, escutem a voz e sejam obedientes. Eu sempre falo aqui na igreja que nós temos para a igreja por 2 motivos. O primeiro é para aprender a palavra de Deus e colocar em prática. E a segunda é adorar a Deus, é glorificar a Deus. As outras coisas, enfermidades, prosperidade, Deus vai acrescentar na tua vida. Mas primeiro busca o reino dos céus, o reino de Deus, adora esse Deus maravilhoso, aprenda a palavra de Deus, coloque em prática, viva, seja obediente, como foi o profeta Ezequiel, como foi Paulo e muitos outros. Seja obediente, porque houve pecado lá no Éden, por causa da desobediência, porque ainda há o pecado na humanidade, por causa da desobediência. Mas se Deus nos deu o Senhor Jesus Cristo para nos justificar diante do Pai, e que nós possamos reconhecer que nossos pecados foram lavados, foram esquecidos, como diz Isaías 43, versículo 25, e o nosso pecado Deus não se lembra mais, Ele nos perdoa. Agora, daqui em diante, vamos ser obedientes a Deus, ouvir a voz de Deus, compreender a voz de Deus, seguir a vontade de Deus, porque não adianta, meu amado, não adianta estar no templo, não adianta estar lendo a palavra, não adianta estar pregando a palavra, não adianta estar tocando, não adianta estar aqui diante, cantando, louvando o Senhor, se continua sendo desobediente à palavra de Deus. Nós temos que nos preparar para a volta de Jesus. Jesus está voltando brevemente, Ele virá buscar a sua igreja. E com certeza os desobedientes vão dizer assim: eu pensei que ia, né? Se não se arrepender antes, tem que haver arrependimento. Deus só perdoa a quem se arrepende, sim ou não? E Deus não vai perdoar a quem não se arrepende. Então Deus só perdoa aquele que se arrepende. E o profeta Ezequiel estava aqui num grande desafio, e ele obedeceu. E Ezequiel profetizou sobre os ossos. E quando ele profetizou, uma coisa incrível aconteceu. Algo que ele não esperava, que ele não imaginava. Quando ele falou o que Deus mandou, algo incrível aconteceu. Os ossos se juntaram, e os músculos, os tendões e a pele voltaram a aparecer sobre eles. Foi um grande barulho naquele momento. Os ossos, eu fico imaginando os ossos, tem até um filme que mostra aí, os ossos juntando, cada um na sua junta, cada um no seu lugar, os ossos tomando forma humana. Já não era mais ossos, já não era mais esqueleto, mas tinha uma forma humana. Já não era só um monte de ossos, já não era mais só um monte de ossos, era corpos humanos. Aquele vale não tinha mais ossos, não tinha mais um pulo de ossos, mas tinha corpo humano.
O nosso Deus, meu amado, é o Deus do impossível. Ele pode fazer muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. Se nós buscarmos obedecer esse Deus maravilhoso e reconhecer muitas vezes que estamos secos, precisando de vida, para estar no altar do Senhor, porque muitas vezes estamos vindo à casa do Senhor, estamos na casa do Senhor, mas estamos secos por dentro de Deus, estamos precisando da palavra profética. Tenha vida em Jesus. Agora, meu amado, não era mais ossos que estavam ali, agora, mas havia corpos mortos ali, mas estava ali ainda sem vida, já era corpo humano inteiro, restaurado. Agora só havia um problema, meus irmãos, só havia um problema. Só havia um problema. O problema é que eles não estavam vivos. O corpo estava ali, todo montadinho, todo bonitinho, o ser humano ali cuidado, mas estavam mortos. Eles não tinham vida ainda. É da mesma forma quando imaginamos o Adão, quando Deus fez aquele homem, ele não tinha vida. Foi necessário que Deus soprasse a sua nariz para que ele passasse a ter vida, para receber o Espírito. Não falo do Espírito Santo de Deus, eu falo do Espírito, aquele que conduz as matérias aqui, aquele que vai voltar para Deus. E bem assim estava esses ossos, e agora não era mais ossos, era corpo humano, mas estava sem vida. Ele precisava viver. É como diz o versículo 9 de Ezequiel, capítulo 7. Então Deus mandou a Ezequiel, o profeta, outra vez sobre ele. Vai lá, profeta Ezequiel, mais uma vez profetizar. E Ezequiel, mais uma vez, obedeceu a Deus. E o corpo receberam espírito e ficaram vivos. Ficaram vivos. O que é que diz o versículo 9? E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esse morto, para que vivam. E eles passaram a ter vida. Meu amado, olha, eu creio que antes de conhecermos a Jesus, antes de conhecermos o Senhor Jesus, nós estávamos assim com esse corpo. Estava vivendo, mas sem vida, estava seco. Mas quando o Senhor aceitamos a Cristo como Salvador, ele diz que o Espírito Santo vem sobre nós. Aí passamos a ter vida. Aí passamos a ser reconhecidos no céu como filho adotivo de Deus. Aí passamos a nos esforçar a viver uma vida de santidade. Aí passamos a buscar obedecer a Deus, agradar a Deus. Porque agora nós temos vida em Cristo Jesus. Aquele corpo agora tem a vida. Como diz versículo 9, então Deus mandou Ezequiel profetizar outra vez sobre eles. E Ezequiel obedeceu. E os corpos receberam o Espírito e agora ficaram vivos. Aleluia. Glória a Deus. Agora à frente do profeta Ezequiel não tinha mais ossos. Agora à frente do profeta Ezequiel não existia mais corpos humanos mortos. Agora à sua frente estava um grande exército. Um grande exército de pé. O impossível tinha acontecido. O impossível aconteceu. O milagre estava completo. Porque Deus não faz nada pela metade. O milagre de Deus foi feito completo. Aleluia. Glória a Deus. Se você se sente nesta noite, se sente assim como aqueles ossos secos, sem esperança, sem fim, desanimado, sem força para andar, sem força para falar, achando que tudo está perdido, nós temos um Deus do impossível, que pode mudar a sua vida, que pode mudar o seu destino, porque nós servimos a um Deus do impossível. Aleluia. Glória a Deus. Os ossos secos estão se referindo aqui à nação de Israel. A nação de Israel que estava morrendo diante do Senhor. É como diz o versículo 11, que diz: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel.
Eles que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Deus, meu amado, explicou ao profeta Ezequiel que os ossos secos representavam a nação de Israel. Depois de muitos anos de desobediência, Deus tinha castigado Israel. Deus tinha castigado os israelitas por causa de muito tempo em desobediência. Eu não sei há quanto tempo você está sendo desobediente a Deus. Eu não sei há quanto tempo Deus está te dando a oportunidade para que você venha se reconciliar com Ele. Nós não sabemos o tempo, mas Deus está dando oportunidade, porque Deus é longânimo, né? É longânimo, é benigno. E Deus tinha castigado Israel, entregando-os nas mãos dos seus inimigos. Olha, a cidade de Jerusalém tinha sido arrasada. Para que você possa entender melhor, a cidade de Jerusalém tinha sido arrasada. O templo estava em ruína. O povo de Israel tinha sido deportado, levado para a Babilônia. Estava ali servindo como escravo. E a visão que Ezequiel tinha do povo israelita era a morte. Ele não tinha mais esperança. Ele estava em desespero e sentimento de derrota. Eles estavam secos. Ele estava em outra cidade, em outro país, em outro lugar, então ele não tinha mais a liberdade que tinha antes. E o profeta Ezequiel, que morava lá, era judeu também, e via tudo isso. E Deus fez com que ele visse essa visão, para que Deus pode mudar todo o itinerário, toda a vida de uma pessoa. Se o seu sentimento é de derrota, meu amado, você tem um Deus que pode mudar esse quadro. Tudo está acontecendo com Israel, porque tudo isso era fruto do pecado. O povo de Israel tinha abandonado a Deus para seguir falsos deuses. Aí vocês podem dizer: sobre isso eu estou tranquilo, eu não sigo falsos deuses, então essa culpa de pecado não carrega. Israel carregava, seguia os falsos deuses, mas também não tinha dedicado a praticar coisas erradas, a praticar coisas que eram erradas. Será que vocês também estão distante disso? Será que vocês estão praticando coisas erradas do Senhor? Será que você não está desagradando ao Senhor? Aquele que disser que não tem pecado, ele é o quê? Mentiroso. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, versículo 9. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Todos nós temos pecados, mas não devemos viver na prática do pecado. Devemos lutar contra isso, porque sabemos que somos seres desobedientes a Deus. A única pessoa que não peca é o pastor. É isso? Não, somos iguais. O próprio Jesus, o Filho de Deus, ele veio igual a nós, mas não pecou. Jesus é o único que não pecou. É por isso que precisamos dele. É por isso que recorremos a ele. Mas se nós temos pecado, nós devemos pedir perdão a Deus. Se pecarmos, pedir a Deus e não voltar a fazer mais. Tira a lista que você tem alguma coisa para cima. Você pega em casa, pega um papelzinho, pega uma caneta e coloca: meu pecado é esse, meu pecado é esse, meu pecado é isso aqui não é não, isso aqui é agora para não. Mas isso aqui você vai eliminando, vai vendo que você já eliminou na sua vida. Não permita que o pecado na sua vida seja desobediente a Deus, porque tudo isso era pecado. O povo de Israel tinha abandonado a Deus por causa dos falsos deuses, e tinha também dedicado à prática, ou a praticar coisas que eram erradas. Foi por isso que ele passou por essa situação. Muitas vezes pensamos: não, Deus é bonzinho, é tão bonzinho que ele não castiga, não é mesmo? É tão bonzinho que ele não castiga. Isso é engano. Ele é bom,
como acabamos de cantar aqui, Ele é bom, Ele é misericordioso, mas nós sabemos também que Ele é justiça. Se você tem um filho, se você tem uma filha, e vê ele fazendo as coisas erradas, você tem que chamá-lo, dar uma oportunidade para ele e continua. Então você vai ter que castigar aquela criança, não espancar, mas castigar, ensinar alguma coisa para que não volte a fazer outra vez. Assim é Deus também. Deus está nos dando a oportunidade para avaliar, reavaliar nossas vidas, para andar de acordo com a vontade do Senhor. Como não se arrependeram, como Israel não se arrependeram, não mudaram a sua vida, o seu comportamento de vida, receberam o castigo que mereciam. Agora, diante da devastação, diante da destruição, eles reconheceram seus erros. Depois que estavam passando por situações difíceis, foi que ele reconheceu os seus erros. Ainda bem, aleluia, que ele reconheceu os seus erros. Mas eles perderam a esperança. Eles achavam que não tinha mais salvação, não tinha mais esperança para eles, porque a escravidão fazia isso na sua vida. A escravidão era a sua nova realidade. E eles se sentiram mortos, e eles se sentiram sem força, e eles se sentiram com ossos secos. Para eles era o fim, não adiantava mais nada. É como tem um ditado popular: eu vou chutar o pau da barraca e pronto, vou acabar com tudo isso, vou acabar com a minha vida, vou acabar com a minha família, vou fazer isso ou aquilo, porque para mim já é o fim, não tem mais jeito, não tem mais saída. Mas a promessa de Deus nas nossas vidas é restauração. A promessa de Deus não é destruição, mas restauração. Mas a visão que Deus deu a Ezequiel, ao profeta Ezequiel, era uma mensagem de esperança. Ele viu seu povo morrendo, achando que estava desanimado, mas tinha esperança. Os israelitas tinham pecado, mas agora tinha se arrependido e voltado o seu coração agora para Deus. Ele voltou para Deus, eles voltaram para Deus e tinha compaixão do seu povo. Deus que tem compaixão do seu povo. O que falta muitas vezes é nós ser humildes e reconhecer que somos pecadores, e reconhecer que Deus sabe o que agrada, o que nos faz se agrada ou não, e nos arrepender e voltar com nossos corações para Deus, só para Deus. Lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 21 e 23, diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade.